A tapeçaria cósmica, uma saga de criação, conflito e evolução no alvorecer de um tempo imemorial, há aproximadamente 3,75 bilhões de anos, em um reino que transcendia as fronteiras de nossa própria compreensão dimensional e universal. Uma consciência primordial, que abarcava tanto o princípio materno quanto o paterno, deu início a uma expansão cósmica de proporções inimagináveis. Este ato seminal não foi meramente um evento, foi a própria fundação sobre a qual incontáveis universos, incluindo a nossa própria existência, seriam meticulosamente tecidos. A energia pulsante dessa gênese reverberou através do vazio, moldando a essência de tudo o que viria a ser. À frente desta grandiosa exploração e da subsequente formação de domínios recém-nascidos, estavam seres de luz, de natureza andrógina e etérea, habitantes da sétima densidade. Eles eram conhecidos por muitos nomes: os veneráveis arquianjos, os poderosos Elohim, ou a raça construtora original, carinhosamente chamados de Paratal. A eles foi confiada a tarefa monumental de nutrir e fomentar o surgimento da vida dentro deste contínuo espaço-tempo que se desdobrava. Com uma paciência que se estendia por éons, eles se dedicaram à criação meticulosa de galáxias cintilantes, planetas vibrantes e universos em expansão, seguindo as diretrizes sagradas emanadas da fonte primordial de toda a existência. Com o passar das eras cósmicas, os Paratal, em sua infinita sabedoria e capacidade criativa, conceberam e construíram embarcações celestiais de natureza etérea para sua própria locomoção e exploração. Paralelamente, iniciaram o complexo e intrincado processo de engenharia de moléculas de DNA, a própria linguagem da vida. No entanto, essa jornada não estava isenta de desafios. Eles enfrentaram uma questão existencial profunda: como poderiam manter a pureza e a totalidade de uma consciência crística de unidade da sétima densidade, enquanto habitavam e operavam dentro das limitações de uma forma física tridimensional? Era uma busca pela integração do divino no material, um paradoxo a ser desvendado. Após um período de 9,25 bilhões de anos de evolução cósmica ininterrupta, as condições finalmente se alinharam, tornando o cenário propício para o florescimento de formas de vida da terceira densidade. Sob a liderança inspiradora de Yahvé, uma figura andrógina proeminente entre os Paratal, o coletivo Paratal, ou Elohim, foi irresistivelmente atraído por um planeta exuberante, coberto por densas selvas, localizado nas proximidades da galáxia de Órion. Este mundo, um verdadeiro paraíso verdejante, oferecia um ambiente de nutrição ideal, um berço perfeito para a vida que eles pretendiam semear. O ápice de sua engenhosidade criativa manifestou-se na concepção de uma estrutura básica de DNA de dupla hélice. Esta inovação fundamental não apenas lançou as bases, mas também pavimentou o caminho para a subsequente complexa evolução da vida vegetal e animal em todo este novo planeta. Com esta conquista monumental, o grupo de Paratal tomou uma decisão transformadora. Eles optaram por se manifestar em formas físicas que variavam entre a quinta, quarta e terceira densidades. Para isso, assumiram a aparência de uma criatura que habitava o planeta e que lhes era particularmente querida, as aves. Essa metamorfose levou à sua transformação em humanoides aviários, seres majestosos conhecidos como os Carianos. Eles foram, assim, designados como a raça mestra física 3D inaugural, a precursora de todas as espécies humanoides que viriam a existir em todos os universos e galáxias. Nessa era de florescimento e experimentação, os seres carianos desenvolveram uma curiosidade e um fascínio peculiares por um réptil anfíbio, semelhante a um lagarto, que prosperava nas proximidades dos pântanos e selvas do planeta. Com o passar de incontáveis éons, os carianos, aplicando sua avançada engenharia genética e sua profunda compreensão da vida, conseguiram evoluir esses répteis. O resultado foi a criação de humanoides reptilianos bípedes, seres complexos e totalmente desenvolvidos. Eventualmente, muitos membros da raça mestra cariana, tendo cumprido sua missão com as espécies reptilianas que haviam engenheirado, ascenderam a densidades superiores. Eles se aventuraram em novas fronteiras cósmicas, dedicando-se ao desenvolvimento de universos alternativos, mas não sem antes deixar para trás um legado: milhares de ovos reptilianos engenheirados, prontos para um futuro desdobramento. A sombra de Ahriman e o Império Draconiano. Enquanto a criação e evolução se desdobravam em um canto do cosmos, uma força diferente começava a se manifestar. Através da vastidão do multiverso, uma entidade conhecida como Lúcifer, e também pelo nome de Ahriman, emergiu,
libertando-se do vazio da consciência parental. Ele se revelou como um explorador precoce, um pioneiro que desbravou cada universo e dimensão que os Paratal haviam criado. Impulsionado por uma impaciência inata e um desejo ardente de moldar suas próprias formas de vida de terceira densidade, Ahriman, em suas jornadas, descobriu o planeta dos Carianos e, com grande interesse, identificou a raça humanoide reptiliana que havia sido engenheirada pelos Carianos Paratal. Movido por uma curiosidade insaciável e uma visão própria para a evolução, Ahriman tomou os ovos não chocados dos humanoides reptilianos. Ele os transportou e os semeou em um planeta distante, aninhado dentro do sistema Alpha Draconis. Este ato singular marcou o ponto de origem da raça mestra Siakar, que viria a ser conhecida como a formidável raça reptiliana Draco. Lúcifer, cuja natureza não era inerentemente malevolente, mas sim profundamente motivada pelo autointeresse e pela busca de poder, impôs uma matriz 3D sobre os seres Alpha Draconianos. Neste novo sistema, Ahriman assumiu o papel de mentor e mestre, moldando a filosofia e o destino de sua nova prole. Esta raça reptiliana mestra era imponente, com alturas que variavam de 14 a 18 pés. Eles eram caracterizados por uma força descomunal, agilidade notável e uma natureza predatória inconfundível. Sua pele era escamosa e musculosa, exibindo uma paleta de cores que ia do verde escuro e preto a tons de vermelho ou azul. Possuíam olhos grandes com pupilas em fenda, garras afiadas em seus dedos e pés, e uma cauda longa e esguia que lhes conferia equilíbrio e destreza. Ahriman, ao observar sua criação, sentiu-se profundamente satisfeito, a ponto de se referir a esses novos seres humanoides como seus próprios descendentes. Ahriman, em sua doutrinação, instruiu os draconianos reptilianos iniciais a abraçar sua filosofia ramânica. Ele compartilhou com eles segredos cósmicos profundos e incutiu a importância suprema da autopreservação e da dominação sobre o universo e todos os seres vivos. Assim, Ahriman, o mesmo que Lúcifer, estabeleceu os princípios do domínio e da conquista galáctica como os pilares inabaláveis do estilo de vida reptiliano-draconiano. Caracterizados por uma natureza intrinsecamente egoísta e tendências militaristas implacáveis, os draconianos alcançaram um nível de avanço tecnológico sem precedentes. Eles dominaram a viagem interestelar e interdimensional muito antes de qualquer outra raça. No momento em que a existência humanoide, iniciada sob a égide de Yavin, finalmente dominou a navegação interestelar, os reptilianos Siakar já haviam forjado um império formidável. Este império era predominantemente composto por predadores, seres que careciam de amor e da consciência de unidade, operando sob uma lógica de conquista e subjugação. O Jardim de Éden e a ascensão dos Liranos em um ponto distinto da linha do tempo cósmica, há 4 bilhões de anos, enquanto Ahriman orquestrava os eventos em Alpha Draconis, Yavin e os Paratal embarcaram em uma nova jornada. Eles partiram dos planetas aviários dos Carianos e se estabeleceram em um planeta gasoso, localizado no sistema Vega. Embora sua origem estivesse na 6ª densidade, eles optaram por transitar para um planeta de 5ª densidade, buscando um alinhamento mais profundo com suas aspirações criativas e seu propósito de manifestação. No reino da 5ª densidade, um plano de existência onde grande parte da criação e da magia cósmica reside em sua forma mais pura, guiados pela fonte de tudo e pelo Criador, os Paratal tinham um objetivo grandioso: manifestar ainda mais a vida na 3ª densidade. Sua intenção mais profunda era a de curar a consciência materna na 7ª e nas dimensões superiores em evolução, um ato de restauração e equilíbrio cósmico. Este objetivo ambicioso exigiu a implementação de uma dimensão de matriz 3D perfeita e uma sobreposição cósmica intrincada, um modelo para a vida que seria criada. Formas físicas, concebidas a partir de plasma etéreo, foram meticulosamente criadas pelos Paratal para permitir sua interação direta com o reino 3D. No entanto, a manutenção dessa densidade apresentava desafios inerentes, o que levou a uma rotação de tarefas e responsabilidades entre eles. Com o tempo, Yavin, juntamente com os arquianjos, alcançou um feito notável: a configuração de DNA de 12 filamentos. Esta inovação genética facilitou a manutenção de uma consciência de alta frequência dentro de corpos corpóreos na 3ª densidade, superando as limitações anteriores. O laboratório planetário inovador, situado na constelação de Vega, foi batizado por eles com o nome de Éden. Este nome, Éden, ressoaria através do cosmos,
tornando-se um símbolo de criação e engenharia de novas espécies. Aproximadamente 427 milhões de anos atrás, a raça mestra Lyran foi concebida e criada em Éden pelos Paratal. Esses seres magníficos possuíam 52 cromossomos e moléculas de DNA de 12 filamentos, e seus corpos de carne e osso se erguiam imponentes, medindo entre 12 e 16 pés de altura. A resolução crucial para a criação do ser perfeito, aquele capaz de transitar sem esforço da terceira para a quinta densidade, era que o ser deveria ser bípede, dotado de 2 braços para manipulação e interação com o ambiente. Gatos e animais semelhantes a leões estavam entre os primeiros mamíferos 3D a serem engenheirados nos laboratórios dos Paratal. Isso levou ao desdobramento da evolução de uma espécie humanoide Lyran mestra, um processo que se deu através da contemplação e do jogo. Alguns Paratal, em um ato de profunda imersão, integraram-se às crescentes sociedades Lyrans para auxiliar na construção de sua consciência e conhecimento, fomentando uma cultura guerreira nômade pacífica, que coexistia harmoniosamente com um estilo de vida agrícola. Os primeiros Lyrans eram caracterizados por um físico esguio e atlético, e uma estética marcante. Seus tons de pele variavam de claros a escuros, e as cores de seus cabelos abrangiam um espectro que ia do azul ao laranja. Os machos tipicamente exibiam um crescimento abundante de cabelo, enquanto as fêmeas tendiam a ter menos. Um subconjunto felino dos Lyrans possuía características faciais mais pronunciadas, semelhantes a gatos. Apesar de sua tendência natural de manter distância e evitar contato físico direto, os Lyrans possuíam uma força intrínseca, comparável à dos majestosos leões da Terra, e uma preferência por observar o mundo à distância. Eles se distinguiam por suas características felinas e leoninas, incluindo olhos vibrantes, o que os diferenciava claramente das criações anteriores dos Paratal, como os carianos e os reptilianos. Muitos dos Elohim, ao encarnar na raça Lyran, encontraram uma imensa alegria na experiência encarnada mais densa. Eles viveram por milhares de anos, tornando-se os líderes espirituais e guias da cultura Lyran. Este grupo evoluiu para o que é hoje conhecido como os Mestres Ascensos ou Seres Crísticos, entidades capazes de transitar perfeitamente entre corpos físicos 3D, corpos de luz e corpos de plasma à vontade, demonstrando um domínio completo sobre a forma e a energia. Através de inúmeros ciclos de encarnação e de cruzamentos genéticos com mamíferos bípedes semelhantes a macacos, a forma humanoide conhecida como humano adâmico evoluiu. Com essa nova linhagem genética, a linha real de Avion, ou a Casa de Avion, tornou-se mais prevalente do que os felinos de raça pura, marcando uma nova fase na evolução da vida. Os Lyrans, com sua consciência altamente desenvolvida, possuíam a extraordinária capacidade de manipular a natureza e seus arredores, moldando-os à sua vontade. Eles criaram vastos jardins exuberantes, praticaram uma forma avançada de bioagricultura e desenvolveram uma arquitetura viva, construindo estruturas a partir da própria essência das florestas e pastagens, refletindo sua existência tribal nômade e sua profunda conexão com o ambiente. Em suas vidas ricas, sensuais e harmoniosas, os Lyrans também iniciaram as primeiras práticas de monarquias reais em algumas de suas sociedades mais avançadas tecnologicamente, distinguindo-se das comunidades nômades. A civilização Lyran floresceu por milhões de anos, e seu império se estendeu da constelação de Vega aos sistemas de Vulpecula, Hércules, Draco e Cygnus. Vega, a estrela mais brilhante na constelação de Lyra, marcava seu planeta natal celestial, chamado Avion, um nome cuja profundidade e significado eram intraduzíveis para qualquer língua humana. Avion era um planeta paradisíaco, um espelho da Terra em sua beleza primordial, com montanhas majestosas, lagos serenos, riachos cristalinos, oceanos vastos e uma variedade deslumbrante de vegetação e formas de vida. O confronto em Avion, a chegada do Império Seacara há 387 milhões de anos, enquanto as civilizações Lyras prosperavam em sua paz e abundância, os reptilianos draconianos, que haviam passado aproximadamente 3 milhões de anos explorando diversas galáxias em busca de vastos recursos e expandindo seu domínio, finalmente se depararam com o planeta Avion, na constelação de Vega. Esses dracos, operando principalmente como frotas interestelares que dependiam de sua vasta coleção de planetas para sustento, haviam alcançado um ápice de proeza tecnológica. No entanto, essa evolução tecnológica não foi acompanhada por uma integração de consciência superior. Eles haviam criado versões especializadas de sua raça,
com os Siakar representando a linhagem real dos Dracos, e nutriam a visão de um futuro império galáctico que expandiria sua influência por todo o cosmos. A raça draconiana reptiliana, imponente e dominante, vestia pesadas armaduras tecnológicas da era espacial. Suas elites exibiam grandes escamas em suas cabeças, que se assemelhavam a antenas, e usavam capacetes espaciais com uma aparência de peixe. Eles eram escoltados por naves celestiais maciças, em forma de T, adornadas com luzes avermelhadas que pulsavam no espaço. Em uma noite tardia e nebulosa, essas naves desceram sobre o planeta gasoso de Avion, marcando o início de uma nova era para aquele mundo. Ao se estabelecerem, os reptilianos montaram um acampamento celestial tecnológico de aparência estranha e imponente. Neste momento crucial, as tribos nômades, os povos liras indígenas que consideravam Avion seu lar ancestral, começaram a sussurrar avisos. O vento, que antes trazia canções de paz, agora carregava contos desses estranhos semelhantes a répteis, que pisavam em seu solo sagrado, armados com armas desconhecidas e empunhando uma tecnologia invisível e poderosa. Entre essas tribos, destacava-se a orgulhosa nação Lirantaal, os guardiões do planeta e os zeladores de sua sabedoria ancestral. Uma mistura complexa de medo e curiosidade agitou os corações da tribo Taal. Eles se reuniram em conselho, seus rostos adornados com símbolos de proteção, suas vozes elevadas em oração ao Criador de tudo, buscando orientação e força. Um sábio chefe da nação, chamado Vovoca, começou a falar ao povo, sua voz ressoando com a sabedoria de Eras. Ele lembrou a todos que a terra sob seus pés e o céu acima deles testemunhavam aquele novo amanhecer. Ele exortou-os a não encontrar seus convidados com medo, pois o medo gera mal-entendidos, e o mal-entendido leva ao conflito. Em vez disso, ele propôs estender a mão da amizade, pois todos eram filhos do mesmo grande espírito. Eles deveriam compartilhar a abundância de sua terra, ensinar os modos de seu povo e aprender com o que os recém-chegados tinham a oferecer. No entanto, um jovem guerreiro, Cochise, levantou sua voz, seu olhar firme e cheio de uma resolução inabalável. Ele questionou se poderiam realmente acreditar no amor e na harmonia prometidos por esses invasores. Ele lembrou que eles próprios haviam buscado expansão, guiados pelo grande espírito, mas as vastas naves e as formidáveis armas dos recém-chegados detinham o poder de obliterá-los. Cochise argumentou que a própria terra em que pisavam e o céu sob o qual viviam testemunhavam aquela violação. Eles não podiam se dar ao luxo de acolher essa invasão com uma confiança ingênua, pois a fé mal colocada os levaria a um caminho de destruição. Ele insistiu que deveriam se apegar à sabedoria transmitida por seus ancestrais, os verdadeiros guardiões daquelas terras por gerações. Era seu dever preservar sua herança, manter os legados daqueles que vieram antes deles e proteger a pureza de seus costumes de serem varridos por marés estrangeiras. Apesar das preocupações válidas de Cochise, a sabedoria do conselho prevaleceu. A decisão foi de abordar o encontro com corações e mentes abertos, reconhecendo que a diversidade era o jardim onde a sabedoria florescia. Eles buscariam força em suas tradições, coragem em seus corações e sabedoria em suas ações, com o objetivo de pavimentar um caminho de paz e coexistência, para que seus filhos e os filhos de seus filhos pudessem viver em um mundo onde o respeito e o entendimento preenchessem a lacuna entre as culturas. O momento do encontro foi carregado de uma tensão palpável. Os reptilianos, envoltos em seus luxuosos trajes celestiais e armados com sua tecnologia avançada, pisaram nas terras nômades de Lira. Parecia que estavam inspecionando o planeta e seus habitantes, em busca de algo de valor inestimável. Os Liras observavam à distância, seus sentimentos uma complexa mistura de admiração pela tecnologia e apreensão pelo desconhecido. Através de gestos sutis e da troca inicial de tecnologia, os esforços para preencher a lacuna de comunicação entre essas duas espécies distintas começaram. À medida que essas trocas se tornaram mais frequentes, um vínculo e um entendimento mútuo, ainda que tênues, começaram a se desenvolver. Os Liras apresentaram aos reptilianos as riquezas e a abundância de sua terra, compartilhando seu estilo de vida pacífico e suas tradições em Lira. Em troca, os reptilianos ofereceram presentes de ferramentas de metal e dispositivos tecnológicos, maravilhados com a riqueza e a vitalidade do planeta que haviam descoberto. A traição e a queda de Avion, no entanto, sob essa fina camada de harmonia recém-encontrada, correntes sombrias e sinistras começavam a se agitar.
Para os olhos predatórios dos Secar, os Lyrans, com sua natureza aberta e pacífica, pareciam vulneráveis, uma presa fácil. Inicialmente hesitantes, os Dracos observaram cuidadosamente as habilidades aparentemente mágicas dos Lyrans de ler mentes e manipular seus arredores, um poder que eles não compreendiam totalmente, mas que despertava sua cobiça. A história, em sua repetição implacável, muitas vezes demonstra que quando uma força mais poderosa e tecnologicamente avançada encontra uma civilização menos compreendida, mas que vive em abundância e harmonia com seu ambiente, a busca por domínio e exploração torna-se quase inevitável. Sauron, uma figura de comando entre as forças reptilianas Secar, um estrategista implacável, elaborou um plano para tomar os recursos planetários vitais de Avion através da coerção e da violência. Sua estratégia envolvia o envio de um enviado reptiliano a um reverenciado templo Avilon, um local sagrado que abrigava uma tecnologia paratal altamente cobiçada e potente, profundamente venerada pelos Lyrans. Com uma eficiência brutal e desumana, este enviado reptiliano massacrou os sacerdotes e sacerdotisas Lyrans, deixando para trás um rastro de sangue e morte, profanando o que era sagrado. Quando as colônias Lyrans tomaram conhecimento dessa atrocidade indizível, a frágil paz que havia sido construída se despedaçou irremediavelmente. Mal-entendidos escalaram rapidamente para um conflito aberto, e a confrontação entre essas duas espécies ameaçou engolfar o mundo Lyran do sistema Vega em chamas, um prenúncio de destruição. Após este ato de barbárie, o exército reptiliano Draco iniciou sua invasão e conquista total do planeta Avion. Eles dizimaram comunidades inteiras com uma eficiência arrepiante, empregando vastas armas tecnológicas que nunca antes haviam sido vistas pelos Lyrans. A crueldade dos Dracos não conhecia limites, eles até mesmo consumiam os corpos de suas vítimas, um ato de profanação e terror. Os Lyrans Taal assistiram horrorizados enquanto seus entes queridos eram impiedosamente massacrados, seus gritos agonizantes ecoando pelos vales como lamentos fúnebres, um coro de desespero. Eles testemunharam a destruição de suas casas, suas cidades e grande parte da antiga tecnologia que havia sustentado a vida em seu planeta, tudo reduzido a escombros. Os soldados reptilianos descobriram um prazer perverso não apenas no ato de matar seres Lyrans, mas também no sabor dos seres Lyrans felinos especificamente, considerando-os macios e presas fáceis. No entanto, o aspecto mais sinistro e perturbador de sua conquista foi a percepção pelos Dracos de que as emoções dos Lyrans, ou de qualquer ser que eles consumissem, particularmente a emoção do terror, induziam uma euforia intensa e viciante. Este fenômeno, a absorção da energia psíquica horrível das vibrações emocionais, era conhecido como Loos. Essa sombria descoberta de energia escura, juntamente com a intrusão de entidades conhecidas como arcontes, exacerbou as tendências mais malevolentes dos draconianos, criando uma grade de consciência de sofrimento e controle. Isso marcou o início da narrativa original da Serpente no Jardim, introduzindo conceitos de assassinato, tortura, guerra e uma consciência de dualidade polarizada na psique humanoide, corrompendo a pureza original. Os Dracos incutiram o medo no próprio DNA etérico dos seres, preparando o terreno para uma luta duradoura e incessante para todas as futuras densidades físicas no universo. Em meio a este capítulo sombrio da história cósmica, um trágico subenredo emergiu, destacando o nascimento de preconceitos irracionais e profundamente enraizados contra outras espécies. Estes preconceitos visavam especificamente os Lyrans ruivos e os reptilianos escamosos de pele escura. Lyrans ruivos, conhecidos por suas formidáveis habilidades psíquicas, tornaram-se alvos principais para os esquemas dos Dracos, muitas vezes encontrando-se ostracizados e marginalizados dentro de suas próprias comunidades em outros planetas, vítimas de uma desconfiança infundada. Enquanto isso, draconianos pacíficos, que se opunham abertamente à agressão e à tirania de seu império, enfrentaram exclusão ou violência semelhantes devido às suas características reptilianas, independentemente de sua natureza. Isso cimentou uma divisão profunda e lançou uma longa sombra de preconceito por todas as galáxias, perpetuando o ciclo de ódio. A fuga e o despertar da Federação Galáctica na fase inicial da invasão Lyran, a população civil foi submetida a um regime de escravidão brutal, genocídio sistemático e a ameaça iminente de obliteração completa, enquanto os draconianos metodicamente tomavam Vega e seus corpos celestes adjacentes, expandindo seu domínio de terror. A nobreza Lyra não encontrou isenção desse destino cruel, eles também foram apreendidos pelos draconianos, que,
com cada captura, solidificavam ainda mais seu domínio sobre o sistema. Durante este período de destruição implacável, assassinatos em massa e a eclosão de guerras e conflitos incessantes dentro de Vega, um pequeno contingente de 7 reptilianos insurgentes, movidos por uma consciência diferente, ousou desafiar o status quo. Eles se opuseram veementemente à campanha de extermínio dos Siakar dirigida aos Lyras em Vega. Em um ato de coragem e compaixão, eles facilitaram a fuga de um grupo seleto de líderes Lyrans para as proximidades de Sirius A e também para a região de Sirius B, dentro do setor de Orion, oferecendo-lhes um refúgio temporário. Além disso, um número de refugiados Lyrans, aqueles que foram extraordinariamente afortunados, conseguiram evacuar seu sistema estelar a bordo de lentas embarcações interplanetárias, fugindo da aniquilação. Esses refugiados, unidos pela diversidade, se reuniram em um comboio e, com o tempo, desenvolveram capacidades essenciais em agricultura, mineração e defesa, tornando-se autossuficientes em sua jornada. Em um ato de profunda transformação, eles conseguiram se libertar da matriz 3D de sofrimento e transitaram para os reinos normais da quinta densidade. Neste novo plano de existência, as frequências vibracionais eram propícias à cura de seus traumas profundos e à restauração de suas almas. Foi neste santuário de cura que a revolta inicial contra o Império Draco foi concebida e iniciada. Esta assembleia de seres de diversas origens seria mais tarde reconhecida como a Federação Galáctica de Mundos. Ela representava uma coalizão de líderes de vários planetas, unidos por um propósito comum: resistir e combater o Império Reptiliano Siakar. A partir deste ponto crítico na história cósmica, a maioria dos refugiados Lyrans optou por reencarnar como seres de inúmeras raças, espalhando sua essência e sabedoria por todo o cosmos. Eles se manifestaram como arcurianos, andromedanos e pleiadianos dentro das Pleiades e em outras galáxias distantes, ascendendo a dimensões superiores, bem além do alcance e da influência dos invasores draconianos. A saga cósmica, que se desenrola desde a origem dos Lyras e reptilianos em uma dimensão alternativa, ressoa profundamente com as narrativas da história da Terra. Ela ecoa nos contos que encontramos em filmes, nas lendas transmitidas oralmente nos mitos que foram gravados desde o alvorecer da linguagem escrita. É uma lembrança de que as grandes sagas de criação, conflito e redenção são universais, tecendo-se através de todas as realidades e dimensões.